Participam da edição de hoje o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. Mande o seu comentário ou pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Os postos da cidade de São Paulo podem ficar sem combustível a partir de amanhã. Isso se for mantida a paralisação dos distribuidores. Eles protestam contra a restrição ao tráfego de caminhões na Marginal de Pinheiros, nos horários de pico. A Companhia de Engenharia de Tráfego começou hoje a multar em R$ 85,13 os caminhões que trafegarem pela Marginal Tietê das 5 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 10 da noite de segunda a sexta. Aos sábados, a restrição ocorre entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Além da multa, os motoristas terão 4 pontos na carteira de habilitação. De acordo com a CET, a medida deve diminuir o número de ocorrências envolvendo caminhões e aumentar em até 20% a velocidade na marginal. A utilização do VUC, o veículo utilitário de carga, que é o veículo menor, ele está liberado para circular nessas vias, simplesmente respeitando o dia de rodízio. A medida restringe ainda mais o tráfego de caminhões na cidade. Desde 2010, eles já não podem circular na Marginal Pinheiros e nas avenidas Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho, entre 4 da manhã e 10 da noite. Este dono de transportadora diz que a empresa está tentando mudar os horários de entrega, mas ele reclama que não é fácil, porque atende diversas redes de grandes supermercados. A partir do momento que os nossos clientes definirem que não vai ter nenhuma mudança, com certeza nós vamos ter que ter uma mão de obra maior, automaticamente um custo maior. Já o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga espera que a prefeitura restrinja o trânsito de caminhões para o mesmo horário do rodízio. Até que isso aconteça, ele diz que não pretende fazer nenhum tipo de paralisação. O Sindicato de São Paulo não vai fazer nada a não ser continuar negociando com o prefeito, com o secretário, com a área técnica da CET. Nós vamos até o último momento aí. Então, só aqui reforçando, a restrição é a circulação agora na Marginal Tietê, não na Pinheiros, como eu falei. Não sei o que deu em mim aqui, eu falei Pinheiros, mas numa visão... Eu disse para você que é tudo marginal. Segunda-feira. Assim, numa visão otimista, qual o reflexo dessa medida aí, dessa restrição na Marginal Tietê, que é um lugar uma via importantíssima para a distribuição de produtos, na opinião de vocês? Olha, eu acho... Pode falar. Eu acho que limitar a circulação de caminhões, considerando o diesel que os caminhões utilizam, é fundamental para o meio ambiente e para o trânsito mais eficaz. Agora, essa proposta podia chegar a esse tipo de reprimenda, de repressão, se nós tivéssemos o nosso anel viário completo. E nós não temos. Isso é para forçar os caminhões a passarem pelo anel viário. Mas os caminhões já estão passando pelo anel viário que existe. Agora, o leste e o norte sequer estão sendo construídos. Então, eu não sei da eficácia disso. A relação dos caminhoneiros. Agora, o que vai acontecer? Quem puder substituir um caminhão grande por 2 veículos urbanos de transportes... Quer dizer, os caminhõezinhos menores podem circular, exceto nos dias rodízios, vai fazê-lo. Aí fica mais pesado o trânsito. Eu acho que tinha que negociar melhor com os caminhoneiros. Nós todos somos a favor que não tenha poluição, que melhore o trânsito. Mas qualquer cidade do mundo tem restrição em relação às cargas. Veja que são 9 horas. O dia tem 24, até segunda ordem. Portanto, sobram 15 horas. Portanto, ninguém está... Se fosse algo que vedasse, fundamental... Então, a questão agora de logística das empresas de transporte com seus clientes. O senhor destacou na reportagem lá, os supermercados. Cabe ao supermercado estabelecer um horário. As coisas funcionam assim. É terrível, e a gente vê como os caminhões criam problemas no trânsito. Você pega um caminhão enorme descarregando bebida numa rua de 2 mãos, etc. Tal. Ele fica, com o maior esforço do trabalhador, descarregando tudo, 5, 10 minutos parado. Vira um verdadeiro caos. Então, já está ocorrendo na Marginal Pinheiros. Há uma extensão dessa medida agora para a Marginal Tietê. E a gente tem que entender que toda cidade tem que ter regra. O grande problema que nós temos no Brasil... Ainda mais aqui, né, que a gente tem essa disputa numa por cidade espaço. Com somente, acho que nós temos 8 milhões de veículos registrados, são muito pouco aqui na cidade de São Paulo. Então é necessário ter algum tipo de... O rodízio já é uma forma de restrição.
que em tese tira um direito seu, porque você comprou uma mercadoria que você queria usá-la em qualquer momento. Mas não, está regulado os dias que você pode usar. E o caso dos caminhões também é questão de compreensão. Vila, lembrar só que as motos também estão proibidas de circular na via expressa, que é para proteger o próprio motoqueiro. A quantidade de motoqueiros mortos nessa via expressa era enorme. E agora está dizendo, né, é preciso ajustar isso. Eu só defendo que isso seja feito um pouco mais negociado. Eu acho que tem que conversar. Agora, no caso das motos, né? foi bem lembrado, agora dá medo o que os motoqueiros fazem, né? Eu acho que quem anda pelo trânsito de São Paulo fica desesperado para ver. Quando você vê as estatísticas, morre 1,5, você fala assim, Deus do céu, é pouco pelo que você vê, que é uma loucura. A gente tem que resolver essa questão de regras no trânsito. Enquanto não estabelecermos isso, infelizmente, essa guerra civil que nós temos no trânsito paulista. Bom, ainda sobre o trânsito, uma autêntica mão na roda aí para quem precisa enfrentar as ruas de São Paulo logo cedo. Olha aqui, estreou hoje na TV Cultura o programa Guia do Trânsito, que você não pode perder. Quem vem ali da Freguesia, da Brasilândia, da Avenida Itaberaba, vai encontrar um trânsito bem carregado. A partir das 7 horas da manhã, as rotas alternativas, a situação dos principais corredores, os pontos de lentidão chegam à sua casa pela TV Cultura, no seu carro pela Rádio Cultura AM e em qualquer lugar pelo site cmais.com.br. Tem lugares em São Paulo que você caiu no congestionamento, não tem como sair. A ideia mesmo é buscar mostrar o que está ruim e por onde dá para fazer um caminho mais tranquilo. Ela vai saber exatamente, por aqui não dá, mas tem uma alternativa. A alternativa leva tanto tempo. Muitas vezes a alternativa não vale a pena, né? Porque tem mais semáforo, tem mais carro e tal. É como se fosse uma janela capaz de revelar uma cidade inteira. Aqui nos estúdios da TV Cultura chegam as informações sobre tudo o que acontece nas ruas da cidade. E nas ruas da cidade, com informação, o motorista circula melhor. Para guiar os paulistanos foram 3 meses de preparação. 14 câmeras exclusivas foram espalhadas pela capital, além das 12 já instaladas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. A gente mapeou a cidade, identificando os principais corredores viários da capital, onde há mais problemas, tanto no período da manhã como no período da tarde. Instalamos essas câmeras exclusivas da TV Cultura e a segunda etapa desse processo, quem fará é o próprio telespectador, porque nós estamos convidando os telespectadores a indicar no seu itinerário qual é o ponto de congestionamento crítico que merece uma câmera da TV Cultura. Tem a ver com o que a gente está acabando de falar aqui, quer dizer, como a cidade pode se organizar, como é que, enquanto isso, você assiste aí o Guia do Trânsito, né, antes de sair de casa, para saber como é que está a cidade e tudo mais. Nós pouco antes estávamos conversando questões históricas do trânsito, lembramos até os anos 60, o Coronel Fontenelle, os mais velhos devem se lembrar, a confusão, que era uma tentativa os bolsões de disciplinar meio na marra, mano militar e o trânsito, como se fosse possível, na base do grito e da força tal. E deu uma confusão em São Paulo dos diabos, quer dizer, é muito difícil. É muito difícil, o único jeito é com informação, e aí, agora a gente está, enquanto está tomando café da manhã, conversando, vai ouvindo lá o que tem de dicas boas aí para se locomover em São Paulo no Guia do Trânsito. E na Rússia, Vladimir Putin venceu as eleições e vai assumir o 3º mandato presidencial. A oposição acusa o governo de fraude. Hoje houve protestos em várias cidades. Mais de 14 mil pessoas foram às ruas. Em Moscou, a polícia foi acionada, houve correria e empurra-empurra. 250 pessoas foram presas. Os manifestantes pedem a renúncia do presidente eleito Vladimir Putin. Observadores internacionais informaram que a votação foi pré-direcionada, já que Putin contou com mais espaço na mídia e recursos do Estado para fazer campanha. Houve cerca de 3 mil denúncias de fraude. O atual premier venceu com quase 64% dos votos. Em discurso, Putin agradeceu o apoio, se emocionou e disse que venceu de forma limpa e honesta. Hoje, um vídeo amador mostrou um eleitor depositando várias cédulas numa mesma urna. Quer dizer, lágrimas de crocodilo, como se diz, do Putin. Quer dizer, a gente pode afirmar que foi tudo uma fraude?
Bem, pelo que a gente tem de informação. É bom comparar sempre com o Brasil, algumas vezes, lembrando que a gente faz muitas críticas, muitas vezes, ao que existe aqui no Brasil, comparar uma eleição no Brasil com a Rússia. Lá não tem justiça eleitoral, não tem o voto plenamente secreto, basta ver o que nós vimos, não tem o voto eletrônico. Veja, essa questão de fraude, que é fundamental para uma questão eleitoral, é difícil alguém dizer que tem fraude eleitoral aqui no Brasil. Agora, é um país, a Rússia, que não tem tradição democrática. Teve uma revolução socialista em 17, que impôs uma ditadura do proletariado, mas antes tinha a ditadura monárquica do czarismo, que vinha desde o século XVI, né? E percorreu todo o século XX, a ditadura socialista, só teve uma eleição, logo no momento da Revolução, em 17, mas os bolcheviques que fizeram a Revolução perderam, né, a eleição. E o que eles fizeram? Fecharam a Constituinte antes de se instalar a Assembleia Constituinte e passou a ditadura inteira sem eleição. O curioso também é que o próprio Putin falava algumas semanas antes e tudo mais que haveria um segundo turno. E não houve, quer dizer, não sei se ele se surpreendeu com esse resultado, mas o fato é o seguinte, que a gente pode dizer que agora o caminho está aberto para ele, sem restrições, ou a gente tem... Eu acho que tinha que ver o seguinte, de onde surgiu esse cidadão, Putin? KGB. KGB. Órgãos de informação detinham o controle de toda a política que existia na Rússia. Usou isso como instrumento para chegar ao poder. Muito bom. O que ele fez quando foi primeiro-ministro a primeira vez? Acabou com as eleições diretas do governador, restringiu as atividades da imprensa, manipulou o judiciário. É o que ele chama de neo-czarismo. Depois a gente pede ajuda para o Vila explicar o que é o czarismo, o que foi o czarismo. Para a gente acompanhar aqui a conversa. Então, agora, veja bem, ele já foi presidente, ele já foi primeiro-ministro, agora volta a ser presidente. O que é primeiro-ministro, o que é presidente hoje, certamente será o primeiro-ministro dele. Então, isso é um jogo, na verdade, é uma estrutura que é estrutura de manutenção do poder, é uma forma disfarçada. Agora, botou 100 mil pessoas na rua para comemorar o resultado das eleições, quer dizer, há uma máquina manipulada por eles e que dificilmente vai tirar o poder da mão deles. 70 anos de ditadura do proletariado. E é interessante que o processo... Agora, o neo-czarismo, vai, só para neo, no sentido... o czar é a tradução de César, né? Para o russo e tal, e é o nome que era dado, a denominação dada aos imperadores da Rússia, especialmente a partir do século XVI, né? Quando o Principado de Moscou se consolidou como reino e tal, e esse processo de expansão. A Rússia virou, o Império Russo, o maior país do mundo e tal. Agora, é interessante lembrar que o fim do socialismo, a máquina do Partido Comunista é que tomou as empresas estatais, privatizaram aqueles, transformaram em milionários da noite para o dia. Quer dizer, eles saquearam todo aquele Estado, dólar, né? Fizeram tudo aquilo, montaram aqui. Quem veio do aparelho do partido, especialmente dos setores de espionagem, os que tinham contatos externos, inclusive, com o mundo exterior, controlaram tudo aquilo e hoje detém o poder político, detém o poder econômico e vive dessa exploração, especialmente do setor primário, hein? O petróleo, o gás, em que a Rússia ainda continua tendo um papel muito importante. Basta lembrar que, tempos atrás, nós estamos vendo o preço do gás que a Rússia vendia para a Europa. Né? Só uma... Precisamos ir adiante. Não, só espero que surja um novo Rasputin na história russa para esse neo-czarismo. Bom, eu só quero aqui aproveitar, muita gente escreveu e-mail e agora eu vejo aqui, inclusive pelo Twitter, que você teria confundido, Vila, que a Araceli, lembra outro dia que a gente falou do caso da Araceli, que não teria sido em Brasília, mas sim em Vitória. Isso é bom olhar o livro, é só colocar no Google. É outro nome, realmente em Brasília é outro nome. Falaram que é Ana Lídia. Ana Lídia, bem lembrado. Porque houve o caso da Araceli. Está muito bem lembrado. Houve o caso da Araceli no Espírito Santo e a Ana Lídia, o caso muito bem destacado. É verdade. Você vê que nós precisamos tomar cuidado. Hein? Não, ainda bem que a gente não trabalha sozinho aqui, está todo mundo aqui no mesmo barco. Em meio a uma crise sem precedentes, os gregos vão às urnas no mês que vem. As eleições parlamentares foram antecipadas em mais de um ano na esperança de reduzir a pressão popular sobre o atual governo. A tragédia da economia grega está hoje na série Geografia do Poder. Devem estar loucos,
mas não menos que a população irada com a crise econômica e as medidas de austeridade impostas pelos parceiros europeus para emprestar 130 bilhões de euros numa tentativa de evitar o calote da Grécia. Se tiver calote, a confiança sobre o futuro da União Europeia vai cair muito. A Grécia faz fronteira ao norte com a Albânia, Macedônia e Bulgária e é banhada pelos mares Egeu, Mediterrâneo e Jônico. Com um dos roteiros turísticos mais concorridos da atualidade, encanta pela preservação de cidades do mundo antigo. É também o lar de grandes pensadores que ajudaram a moldar a conduta humana. Platão, Sócrates, Aristóteles ditaram o que se escreve ainda hoje. Na última década, a Grécia pediu empréstimos pesados, ao mesmo tempo em que aumentou os gastos públicos e dobrou os salários do funcionalismo. A receita foi ainda afetada pela evasão de impostos. O país ficou vulnerável diante da crise de crédito de 2008. A dívida grega de 350 bilhões de euros deixou os investidores receosos e os empréstimos secaram. Isso sem contar com a imagem arranhada pelos balanços falsos apresentados para a União Europeia. Gerou protestos do FMI e Banco Central Europeu. Com as medidas de austeridade, não houve quem escapasse do corte de salários e do fechamento de vagas de emprego, principalmente no setor público. Todas as categorias de trabalhadores e estudantes saíram às ruas para se manifestar. Críticos afirmam que o pacote condena a economia a se afundar ainda mais. Quem faz as regras para o governo grego no momento não é o governo grego, é a União Europeia, é o Fundo Monetário Internacional, e isso não vai mudar depois das eleições, irrespectivamente do resultado. Depois de aprovar as medidas estabelecidas pela chamada Troika, Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI, o Legislativo passa pelas urnas no mês que vem. Estão em jogo as 300 cadeiras do Parlamento. O primeiro-ministro, Lucas Papademos, ex-presidente do Banco Central Europeu, é apoiado por um grupo de partidos que inclui o socialista, PASOK, e o conservador, Nova Democracia. Analistas apontam que o líder do Nova Democracia, Antonis Samaris, deverá formar o próximo governo. Essas eleições gregas aí, elas vão ter agora um novo sabor aí para os eleitores, porque como a gente tem acompanhado aqui no Jornal da Cultura, o povo nas ruas está muito descontente com os acordos feitos com o FMI. Então, esses acordos que foram feitos aí pelos representantes, que as pessoas escolheram, agora eles vão ter a oportunidade de mudar isso. E foram aprovados por esse parlamento, os acordos. Exatamente. Que era grande discussão. Será que esse parlamento aprovaria ou não? Vale lembrar que eles já tinham Quer dizer, a economia que vai pautar essas eleições. Claro. Eles já tinham imposto... Vou chamar, os banqueiros internacionais já tinham imposto um novo primeiro-ministro, que era o grego, que era presidente do Banco Central Europeu. Depois disso, eles fizeram também uma outra coisa que pode ser explorada a favor do plano que foi adotado. Quer dizer, eles aceitaram um calote de 53 bilhões da dívida. Só que o que não se fala é qual é o dinheiro novo que vai ser injetado na economia, porque o dinheiro que foi liberado é para pagar os bancos. Ainda progressivamente. E o dinheiro novo para a economia? Como é que a Grécia vai fazer girar a sua economia, criar condições de manter emprego, de manter financiamentos para a população? E a população vai suportar essa redução de salário, redução de aposentadoria? Até onde ela vai sacrificar? E até onde? Eu acho que a resposta vem agora nas urnas. Onde isso vai estar? Até onde isso nas urnas? Precisa ver como é que vai ser essa eleição. Eles anteciparam. Então, a eleição, eles vão permitir que a oposição vá aos meios de comunicação, vão ter os mesmos instrumentos, enfim, como é que vamos ver. Eu acho que tem algumas vantagens do parlamentarismo em relação ao presidencialismo, assim como existe desvantagem. Nós vamos falar de uma vantagem, que é essa. Ou seja, esse parlamento aprovou um pacote que é crucial para a história grega, né? E dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Isso é importante, porque você transfere outra vez ao povo, ao cidadão, ao eleitor,
se ele vai reeleger os maiores partidos, PASOK e Nova Democracia, que historicamente divide o poder, disputam o poder nos últimos 30, 40 anos da história grega. Quer dizer, como se fosse aqui no Brasil... na história recentíssima do país, mais ou menos entre PT e PSDB. Esses dois partidos, inclusive, têm tradições familiares dentro desses partidos, de políticos importantes. E isso é interessante, porque agora transfere o eleitor. E isso é uma lição histórica da democracia ateniense. Parece Atenas. Ou seja, voltando lá no século V, IV antes de Cristo. Ou seja, você transfere, só que agora com muito mais democracia do que naquela época, porque naquela época só votava quem era cidadão, não votavam os estrangeiros nem os escravos. Então, isso que é importante, eu acho, que você evita uma situação que há no presidencialismo, que o parlamento fica 4 anos deliberando sobre o que ele quer. Aí chega no momento da eleição, eles esquecem o que foi votar. Não, isso está quente, é legal porque é um assunto que está quente, está presente. E o eleitor está participando e vai decidir qual é o seu caminho, se apoia ou não. E ratificar ou não a decisão que foi tomada pelo parlamento. Isso que é democracia. Isso é importante. Bom, gente, vocês estão acompanhando aqui desde a semana passada, o Jornal da Cultura está passando em revista aí as principais eleições que vão acontecer este ano no mundo. Então, não dá para perder. Amanhã, dentro da série Geografia do Poder, nós vamos falar sobre o Egito. A junta militar que está no poder promete eleições presidenciais ainda neste primeiro semestre. A seguir, aumenta o consumo de carne bovina pelo brasileiro e o avanço da obesidade entre as crianças e adolescentes.